Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, minha gente querida. Paz, saúde, alegria para você em mais uma manhã do Agir de Deus, e começando pelo rádio, pelas plataformas digitais, pelo canal do YouTube, a nossa semana segundona especial do Agir de Deus. E hoje é dia 19 de maio de 2025 e estamos aqui com muita alegria, com muita fé, com muita alegria mesmo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele diz mais: não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o nosso Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus maravilhoso, o conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que ele também é onipotente, onipresente, onisciente, e ele está conosco através do Espírito Santo nesta manhã especial do Agir de Deus. Então aumenta um pouquinho mais o volume do seu rádio, porque só está começando o Agir de Deus dessa segundona especial aqui em Curitiba. Tá um friozinho bem moderado, tranquilo, né? Não tá tão frio, uma chuvinha fininha, mas tá tudo bem, estamos na fé. Ontem, domingo, foi sensacional, estamos muito animados, porque ontem foi tremendo o Agir de Deus no nosso culto lá no hotel, tanto de manhã quanto de tarde, foi assim tremendo. Tivemos vários testemunhos da hora e alguns testemunhos do mês de fevereiro desse ano. Por quê? Já eu falo por quê. Então tivemos assim um mover sobrenatural, a palavra também que nós ouvimos de manhã e de tarde foi sensacional, e daqui a pouquinho você vai poder ter uma parte da palavra que foi ministrado lá, você vai ouvir aqui, exatamente. Já eu apresento aqui o nosso convidado, na técnica de som está o Marco Antônio. Bom dia, Marco, beleza? Tamo junto, e está aqui comigo hoje, ele que estava ontem no hotel, o nosso amigo pastor Antônio Naine Sobrinho. Ele está aqui ao vivo, no estúdio. Se você está vendo a gente pela tela aí, você está vendo que nós estamos aqui, né? A maioria escuta online, mas quem ouve pela Web TV está vendo a gente ou pelas redes sociais. Pastor Antônio, bom dia, paz, seja muito bem-vindo ao Agir de Deus aqui na rádio, né? Amém. Bom dia, pastor Edson, a paz do Senhor. E bom dia a todos, né? Todos os ouvintes do Paraná, do Brasil, de Curitiba. Bom dia, Apucarana, né? Um abraço à minha esposa que está nesse momento ouvindo, junto com os nossos colaboradores ali e irmãos em Cristo. Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe a segundona de vocês aí. Glória a Deus por isso. E pastor, eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço a Deus por poder estar aqui na Marumbi, né? Sim. Né? Curitiba, participando desse programa, que é maravilhoso, né? Tem alcançado muitas vidas, tem nos abençoado muito em Apucarana, né? E com certeza pelo mundo afora, né? Amém. Então eu agradeço a Deus e a paz do Senhor a todos. Amém, graças a Deus. A gente também está feliz. Ontem, para os ouvintes terem uma noção, né? Foi duas ministrações, assim, tivemos o público da manhã, o público da tarde, inclusive um abração bem apertado a todos vocês que compareceram. Eu estava observando, pastor, tinha gente eu contei, eu acabei deixando na outra Bíblia lá, mas eu contei, deu 10 cidades. Nós tínhamos pessoas de Curitiba, né? Depois eu vi pessoal de Campo Largo, um abração ao pessoal de Campo Largo. Também tivemos de Colombo, São José dos Pinhais, Campina Grande do Sul. Também tem mais cidade aqui da região. Tivemos também lá de duas pessoas, um casal veio lá daquela cidade perto de Maringá, Sarandi. Sarandi é um casal, no caso era a mãe e o filho e a neta, né? Estavam em 3 ali. Eles estão fazendo uma viagem pelo Brasil e colocaram a escala em Curitiba para estar no culto. Olha que interessante. Pode estar ouvindo agora. Inclusive eles foram agora lá para aquela cidade, eles vão lá para Guaratuba, no litoral aqui. Está fazendo um tour aí com a família, né? E esteve com a gente, e então a gente fica feliz. E depois veio também mais uma... Aliás, eu estou invertendo aqui, o pastor tão novo já está invertendo. Na realidade, esse é um casal mesmo, né? O esposo, né? O casal. É o Elias, né? É o irmão Elias. Elias e a esposa.
E se vieram de manhã. Aí à tarde que veio a família lá, que era a mãe, o filho e a neta, né? É isso mesmo. Estou invertendo aqui. Mas enfim, eu tô contando isso aqui só para vocês terem uma noção. Que a pessoa veio de tão longe, né? Porque eles vieram a passeio, mas conectar. Não, nós de manhã a gente vai estar lá. E sabiam que a gente estava lá. Então a pessoa veio com direcionamento. É bacana quando as pessoas tomam essa atitude, né? Isso, muito bom. Muito bacana, quer dizer, ele foi passear em vários lugares, mas dia 18 nós vamos estar em Curitiba e de manhã nós vamos estar no culto. Priorizou, né? Priorizou. Acho bacana pessoas assim. E Deus vê tudo isso, hein? Vê o esforço. Deus vê tudo isso. Tá vendo? Deus tá vendo, né? Então, ouvintes, mas foi tremendo. Então eu não contei todas agora, mas dei umas 10 cidades, né, de pessoas que vieram de várias regiões e foi muito legal. Então, pastor, você sabe que essa nossa parceria deu certo, né? Deu certo, graças a Deus, né? Então você vem aqui, coopera, a gente vai lá de vez em quando na sua cidade também, que é nossa também, né? Porque os nossos filhos, a Débora e o Kias, nasceram em Apucarana, então nós somos a raiz lá do interior do Paraná, Jandaia do Sul, Apucarana, etc, né? Então estamos aqui, ouvinte, e hoje vai ter milagre, hein? Tá na fé? Opa, com certeza. Vai ter milagre. Se prepare aí. Se prepare, vai ter milagre, vai ser forte o agir de Deus. Então já aproveita, você que está nos ouvindo aí por alguma rede social, já compartilha essa live, esse vídeo aí que você está assistindo, viu? Faça chegar para mais pessoas, porque hoje, pastor, a gente tem que ter sabedoria para usar a tecnologia. Nós temos que aproveitar o máximo para usar a tecnologia para falar de Jesus, para curar os enfermos, porque Jesus falou assim, vão de 2 em 2, cure os enfermos, cada casa que você chegar, diga paz seja nessa casa, se ninguém receber a paz volta, ou seja, Jesus já deu essa instrução. Imagina se Jesus estivesse na terra, igual ele fez no passado, aqui na rádio. É ou não é? Então ele falou, no meu nome vocês vão fazer coisas maiores, né? Então é o que nós estamos fazendo aqui na área da comunicação, né? Tem amigos meus lá, irmãos em Apucarana, que eles pediram, pastor, manda uma oração, grava uma oração para nós, para a gente ouvir aqui. Diz que todo dia eles, antes de dormir, ouvem aquela oração. Veja. Tá, e tem sido abençoado. O testemunho aquela oração tem feito a diferença nas nossas vidas. Exatamente. Veja. Então nós temos que usar a tecnologia mesmo. É isso aí. Então os ouvintes, por exemplo, hoje tem mais gente com celular no Brasil do que habitante, né? Parece que 250 milhões. Né? Quer dizer, tem mais celular do que gente. Habitante. Mas o que eu quero dizer com isso? Você tem um celular na mão. Você tem aí o WhatsApp, né? Então eu sempre dou conselho aqui, pastor, que a pessoa tem que ter sabedoria, porque às vezes se ela receber alguma coisa que realmente ela tem certeza que é de Deus e edificou e pode abençoar outros, aí é bacana compartilhar. Você tem que saber o que você compartilha. Exatamente. Né? Eu tenho esse pensamento. Exatamente. Então, eu prefiro uma oração minha enviada do que às vezes eu pegar de alguém que eu não sei o que está fazendo, o que está ensinando, porque tem muitos ensinamentos aí que vai contra os princípios da palavra, mas com a capa de Deus, né? E às vezes não é. Então, que Deus te dê sabedoria para usar, né, com sabedoria aí as redes sociais e o WhatsApp, que é uma ferramenta que, como eu digo, né, antigamente era carta. A gente vinha com um punhadinho de carta do correio e ficava lendo com alegria. Sou dessa época, né? Então a gente está vivendo várias épocas, né? E agora estamos com essa modernidade. Daqui a pouco chega a mensagem de onde? Do Japão, dos Estados Unidos, da Itália, de várias partes do Brasil. Por quê? Por causa agora é o WhatsApp ou pelo direct, né? Através do Instagram. Nós temos o Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Segue lá, Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Aí você segue o ministério nessa rede social e ainda manda sua mensagem, o seu bom dia e participa com a gente aqui. Bom, pastor, daqui a pouco a gente vai entrar na palavra. Eu sei que você já está pronto aí para ministrar a palavra, mas antes vamos falar um pouquinho da nossa, não digo festa, a gente não tem esse hábito de falar isso, mas foi 2 cultos maravilhosos, né? Ali o hotel, inclusive, estava muito movimentado, porque estava tendo um outro evento também, que não vem ao caso falar aqui, mas o nosso era o principal, né? Claro, principal, né? Lógico. O nosso evento era o principal ali, porque era um culto, de adoração. Você percebeu, né? O povo, né? Vindo, a maioria já vem abençoado, porque eles nos ouvem a semana toda aqui. Exato. Né? Na verdade, quer dizer, Exato. Eles estão alimentando, mas eles querem mais, né? Desculpa o ouvinte eu querer comparar com carro, mas, por exemplo, você vê um monte de carro na internet. Mas não é bom quando você está na concessionária, sente o cheirinho, não é assim, não? Não é verdade? Com certeza. Então, o presencial, realmente, ele tem eu vou usar uma palavra moderna, química, mas na realidade é a presença de Deus. Presença de Deus. O agir do Espírito Santo ali, então contagia, né? Contagia. E ontem, como a gente pegou algumas filmagens pequenininhas, de 30 a 1 minutinho, 30 segundos, né? E acabei postando no Agindo Deus, lá no Instagram, você falando, né? E depois a gente cantando. E já várias pessoas que estavam lá escreveram, que culto maravilhoso,
Que maravilha de culto. Por quê? Era a presença de Deus. Foi maravilhoso. Fala um foi pouquinho, maravilhoso. depois você entra na palavra. Glória a Deus, né? Glória a Deus por todos que participaram ontem. Então, pastor, vamos dizer, essa preparação, né, inicial que abençoa o culto. Né? A presença de Deus, vamos dizer, já estava presente. Né? Nós levamos o povo que crê, o povo que tem fé, ele já vai preparado. Né? Ele já vai, vamos dizer, debaixo de oração. Ele ora antes de sair. Então, o que a gente percebe é isso. Por isso que foi bênção, né? Por isso que a palavra ela fluiu. Né? Apesar da opressão que o inimigo gera para tentar impedir que a palavra seja pregada, que a palavra seja ministrada, a opressão que vem contra as pessoas, né? Para gerar incredulidade, gerar às vezes até sonolência, né? Sim. Então, apesar de tudo isso aí, do combate espiritual, não, a palavra foi pregada, o culto ocorreu, o culto aconteceu. Nós vimos pessoas recebendo cura ali imediata, né? Pessoas, vamos dizer, chorando, né? Emocionada com a palavra de Deus. Eu digo que não estava emocionado com o pastor, não, viu? Estava emocionado com a presença do Espírito Santo. E tudo isso daí acontece por quê? Justamente por causa da oração do povo de Deus, a preparação inicial. Sim. Né? A preparação inicial. Então, por isso que acontece com ou pouca gente, com muita gente ou com pouca gente. Né? A presença de Deus, ela vai fazer a diferença e foi o que aconteceu ontem. E quando você falou Deus, na realização, ele estava presente porque também foi honrada a palavra dele, que é a Bíblia. Né? Exatamente. Você pregou exatamente. a Bíblia. A Bíblia. Então, onde a Bíblia. pregado a Bíblia com unção e poder, Deus age ali. Age. Tem isso também, né? Exatamente. Porque se não tiver unção ali, dá uma complica. Então é a presença de Deus através da palavra ministrada e o poder da oração da fé. Poder da oração. Porque a gente vai não para, vamos dizer, falar do homem. Né? Não, nós vamos falar, expor a vontade de Deus que vai fazer a diferença, vai fazer a mudança na vida da pessoa. Eu gosto de pregar, pastor, ensinando. Né? Sim. Porque o povo de Deus pereceu no passado, por quê? Porque faltou sabedoria, por quê? Porque a Bíblia diz que os sacerdotes deixaram de ensinar, né? Deixaram de aplicar a palavra. Então, Jesus também pregava ensinando, e o povo aprendia, né? Então, a Bíblia, o Novo Testamento, tem muitas parábolas, né? Sim. Então, eu gosto de pregar ensinando, e aquilo ali faz a diferença na vida da pessoa. Porque o Espírito Santo vai pegar aquela palavra e vai colocar no coração da pessoa, ela vai usar isso por muito tempo. Sim. Né? Se surgir uma situação adversa na vida dela, uma luta, uma batalha, ela vai lembrar, o Espírito Santo vai trazer à memória a palavra que ela aprendeu. E ela vai usar, e é o que Deus quer. Né? E Deus vai usar a palavra dele na vida da pessoa para trazer a solução até o milagre. Queridos ouvintes, aqui você que ligou o rádio agora, estamos aqui com o nosso amigo pastor Antônio Naine e estamos aqui apenas fazendo um resumo do que Deus agiu ontem ali no nosso culto no hotel. Agora, você está com a gente nesta manhã e os mesmos milagres, ou até mais que aconteceu ontem lá, vai acontecer nessa manhã também. Vai acontecer. Vai acontecer, porque daqui a pouco ele vai expor a palavra, vamos compartilhar da palavra de Deus, vamos orar por você. Então você pode enviar para nós agora, se você tem condições e quer, mandar o seu pedido de oração pelo WhatsApp, se for possível. Anota o nosso número, 41 99 615 5162. 99 615 5162, código de área 41. Lembrando que esse número, se você é novato com a gente aqui, é exclusivo do Agindo Deus. Você pede oração, confirma a sua audiência, conta uma bênção, dá o seu bom dia, tá certo? Então, e você pode mandar o seu pedido qualquer horário nesse número, você pode mandar. Geralmente a gente só vai ler no dia seguinte, quando a gente vem para o rádio aqui, ou nas nossas orações no culto lá no hotel, a gente sempre tem orado também. Ontem a gente fez um clamor, eu orei lá por todos vocês que nos acompanham em várias partes do Brasil e do mundo. Fizemos um clamor pelas famílias, estamos orando por salvação, por cura. É o que Deus nos chamou para fazer e por isso que estamos aqui dando esse resumo do que foi ontem e o que Deus fará no dia de hoje. Antes de uma música e depois entrarmos no ensinamento aqui, nas orações, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem gente escrevendo aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, como é que tá. Bom dia, pastor Edson e pastor Nairne, Deus abençoe vocês.
Deus abençoe essa semana de vocês e de todos os ouvintes. Escreveu que a irmã Kelly Santos. A irmã Kelly, que é a esposa do Misael, né? Misael. Da nossa equipe lá. Também com a gente escreveu aqui ouvinte Irilene, que está ouvindo a gente lá em São João Batista, Santa Catarina. Também conosco a Ângela Terezinha Oliveira, ouvindo essa semana passada o pastor Edson. Eu neste momento estava em Lucas 18, ela estava lendo Lucas 18, e ela diz que necessita de um milagre, ela diz, né? E aí ela diz assim: naquele exato momento o pastor Edson também orou, entendi a resposta de Deus através do pastor, a viúva na casa do juiz Inico, Deus os abençoe. Na realidade ela está dando um testemunho, ela me ouviu a semana passada falar sobre isso, né? Ouvi. E ela foi assim agraciada com a bênção, né? Está feliz e está ligada com a gente nesta manhã. A nossa querida Maria, pastora Maria Pio também está com a gente aqui, ela esteve no culto ontem, ela veio lá, o pessoal de São José. Inclusive todos são importantes, claro. Mas tem uma turma lá de São José que elas são intercessoras. Então, todo culto nosso é bênção, mas quando elas estão, inclusive elas nem sabem, eu vou falar aqui agora. Teve uma turma lá que a sua irmã levou, umas senhoras lá, umas jovens senhoras, e no final elas vieram conversar comigo, depois que acabou o culto da tarde, ela disse assim: nossa, mas a gente viu que vocês ali unidos, vocês oram bastante, né? Vocês são fervorosos, que gostoso, que me senti tão bem, assim. Ela sentiu, diz que o clima espiritual, o clima, né? É o que nós falamos no princípio aqui. É o que a gente está falando, né? Pra você ver como o povo pegou mesmo. Exatamente. Né? Eu estava na mesma visão, né? Então não tem como quem está lá não se envolver, né? Exatamente. Né? Às vezes chega um ou outro assim que não conhece aquele clima, né? Ele fica meio fechado, depois ele vai se abrindo, né? Ele chega meio assim, meio duro, assim, meio não tá afim do negócio, né? A unção toca, né? A unção toca, a unção vai... Então foi tremendo, né? E então essa, eu não lembro o nome dela agora, mas ela disse assim: nossa, eu senti aquelas irmãs e vocês orando tudo, quando vocês oravam, todo mundo orava, tudo. Então porque o povo tá entendendo que é isso, esse é o caminho, Jesus, esse é a oração, é o caminho, não tem outro caminho. E daí, aí eu disse para ela, assim, para essa senhora, eu falei assim: olha, é que todo o povo ora realmente, mas tem uma galera lá de São José dos Pinhais e quando eles vêm, aí o fogo aumenta. O fogo aumenta. Mais oração, mais poder. Mais oração, mais poder. Então elas são bênção, né? Um abraço para todas elas. Eu não vou falar o nome de todas agora, mas tem a Maria Pio, tem várias, a Mari, a Rosângela e companhia. Inclusive tem aquela irmã, inclusive, pessoal, quero avisar os irmãos de primeira mão aqui, os ouvintes, né, que ontem tem uma delas que, se der tudo certinho, agora acho que vai dar, acho que é dia 1º que vem, agora de junho, ela vai viajar para Israel, numa caravana. Eu vi ontem lá. Então, aí nós oramos por ela, não sei se você percebeu, quando eu orei por ela, né? E eu peguei um panfletinho assim, na realidade não é panfleto que fala, marca-página, né? Do Agindo Deus, né? E falei, então a senhora vai levar. Ela queria levar algo ali para pôr lá no Muro das Lamentações, que é um costume, né? O pessoal faz isso e diz que é bacana e tal. Então como ela vai com a caravana, aí quando eu dei na mão dela, eu falei, a senhora vai pôr esse marca-página do Agindo Deus, representando todo o povo do Brasil e do mundo que é conectado com o Agindo Deus. E vocês aqui estão no hotel. Tô junto. Tá junto, com certeza. Tô junto. Quando eu falei isso, até agora, me arrepiei todo de falar isso aqui. Porque você sabe que Deus tem um plano com Israel, né? Tem. Óbvio, né? Então, orai pela paz de Jerusalém. E esse plano também é para a igreja. É para a igreja de Jesus. Somos Israel de Deus hoje. Exatamente. Então, quando eu orei ali por ela, houve um mover tão forte ali, e eu entreguei na mão dela, então ela falou, esse aqui representando o povo do Agindo Deus, você vai pôr lá no Muro das Lamentações, lá em Israel, no mês de junho agora. Então, esse é um extra que eu estou falando, porque ela que falou, pastor, dá um nome de gente. Falou, vai ser impossível escrever o nome de todo mundo. Então, leva o cartão aqui do Agindo Deus, porque daí vai pôr lá, tem até o Pix do Agindo Deus lá, já vai entrar tudo lá na Lamentações, no muro lá. Né? E os colaboradores, os semeadores do Agindo Deus, tá junto. Exatamente, aí tá vendo? Junto. Foi de Deus. Então, a sua oração, nós estamos orando aqui, então vai ser forte esse agir. Então, ore muito aí para essa caravana. Aumenta os tijolinhos aí, porque vai estar lá na presença de Deus. E no muro tem o quê? Era tijolo, né? Tijolo. Tá vendo? Tudo tá... Olha, Deus é tão perfeito que não está no nosso script falar isso aqui. Não tá. É espontâneo. O nosso ministério tem essa espontaneidade que Deus nos dá, que é o Espírito Santo. Né? Exato. E olha onde está indo o Agindo Deus, né? Lá em Israel, a Terra Santa, né? Exatamente. A terra da promessa, porque você pode ver que ninguém derrota Israel. Ele cai e levanta e levanta cada vez mais forte. Então, pelo tamanho, né,
de Israel, eles são uma nação muito poderosa. Mas por quê? Por causa de Abraão, né? Por causa da bênção do sacrifício de Isaac, né? A semente que Abraão semeou passou já milhares de anos, mas ainda está no coração de Deus e vai continuar. E, inclusive, pastor, nós temos aí que depois da igreja é que vem Israel, 1000 anos, né? Sim. Onde Jesus vai reinar sobre Israel e vai se cumprir a promessa que a tua semente será como as estrelas do céu. Né? Serão 1000 anos de paz, onde Israel só vai crescer. Depois, você imagina, dentro do Egito, em 400 anos, de 70, 75, que parece que era, eles passaram a milhões, 3 milhões de pessoas. Imagina em 1000 anos, como é que Israel vai crescer. Então essa promessa vai se cumprir. E então, estamos juntos. Estamos juntos. Para encerrar esse primeiro bloco, daí nós vamos tocar uma canção. Eu quero ler aqui, na minha Bíblia tem um título, Oração para que a paz de Jerusalém continue. Salmo 122. Então eu vou deixar essa leitura aqui, diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobe as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Que salmo sensacional. Glória a Deus. Lindo, né? E essa palavra aí, vamos dizer, para nós assim, é uma palavra eterna, não passa. Não passa. Aconteça o que acontecer em Israel, essa palavra está valendo. Permanece. Porque é a nação de Deus. É a raiz, vamos dizer. Israel é o tronco. Sim. O tronco da humanidade. É o relógio de Deus. Então essa palavra, ela está eternizada, ela não vai passar. Pode acontecer o que acontecer contra Israel, sobre Israel, como Hitler, por exemplo, né? Naquela guerra. Ele matou 6 milhões de judeus, mas não exterminou, não conseguiu exterminar os judeus. Se levantaram e estão aí, uma grande nação hoje, é uma nação excelente, inclusive. Tem até o Brasil já foi favorecido pelos instrumentos, a tecnologia de Israel também já foi trazida para o Brasil. Exato. Então veja, esse salmo não morre, é uma palavra eternizada por Deus. Inclusive, tanto na questão espiritual, principalmente material também, os maiores pessoas que têm muito dinheiro e ao mesmo tempo da evolução é judeu. É o judeu. A maioria. É o judeu. Por quê? Por causa da bênção. Quem bênção. tem a bênção só cresce. Vamos ler aqui essa reflexão do nosso amigo. Ele escreveu assim: Bom dia, pastor Edson e pastor Nairne. Todos nós, em algum momento, nos perguntamos sobre o nosso propósito e nosso potencial. Às vezes, olhamos para nossos desafios e sentimos que são maiores do que podemos enfrentar. Mas quando caminhamos na fé, sabemos que Deus nos capacita a ir além do que imaginamos, a fazer coisas maiores do que pensamos ser capazes. Jesus disse em João 14:12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Esse versículo nos lembra que, pela fé, podemos superar barreiras e realizar feitos extraordinários. Deus nos convida a sonhar alto, a agir com coragem e a confiar que, em sua força, podemos ir além. O que hoje parece difícil ou impossível pode ser transformado porque Ele está conosco. Que nesse dia, nessa segunda-feira, seja um dia de renovação, coragem e fé. Que possamos nos levantar com o coração confiante, sabendo que Deus nos capacita a fazer coisas maiores. Se Deus está à frente, o impossível se torna possível. Bacana, né? Glória a Deus. Deus seja louvado. Nós vamos entrar na palavra, o pastor vai ler a palavra. Preste atenção e no final nós vamos fazer o clamor por você, pedir a Deus em nome de Jesus por um milagre nesta manhã. Pastor. Amém, glória a Deus, né? E hoje, aproveitando aqui essa rica oportunidade que Deus nos concede, nós vamos falar de um instrumento, pastor, de suma importância na vida do crente, na vida do filho de Deus, do servo de Deus. Não pode faltar isso na vida do crente,
que é a oração. O falar com Deus, dialogar com Deus, entrar na presença de Deus, que muitas vezes, amados irmãos, é difícil, não é fácil orar. Aparentemente é fácil. Por quê? Porque não são todas as orações que sobem para o céu. Como eu ouvi um pastor dizer uma vez, se Deus fosse responder a todas orações, ou melhor dizendo, a qualquer oração feita na terra, não haveria problemas na terra. Não haveria doente, não haveria batalha familiar, divórcio, não haveria viciados, não haveria pecado na terra. Mas a gente vê que não é verdade. Não há resposta para todas as orações. Por quê? Às vezes é uma oração qualquer. Não é uma oração bíblica, né? Uma oração feita à base da palavra de Deus, porque nós temos que entender e aceitar que Deus, Ele deixou bem claro para nós que Ele vai honrar a palavra dEle. Ele vai honrar a palavra dEle. E o apóstolo João, na sua cartinha lá, 1 João 5, verso 13, se eu estou bem certo, ele diz assim que Deus vai nos ouvir se nós pedirmos algo segundo a vontade dEle, segundo o que está dentro da palavra. Então a nossa oração, o nosso clamor a Deus tem que estar alicerçado na vontade de Deus, porque aí sim nós vamos ter a resposta, né? Então, e é fácil saber qual é a vontade de Deus. Todo bem é a vontade de Deus. Eu conversei há muito tempo com um cidadão em Apucarana e ele me identificou, ele me conhecia de vista, ele falou, você é o pastor, né? Eu falei, eu sou. Posso contar um testemunho? Ele disse, pode, né? Ele falou, olha, eu comecei, eu fiz um voto com Deus e eu comecei dando uma cesta básica para uma família necessitada lá de onde eu moro. Pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho empresa, eu não tenho nada, mas hoje eu estou fornecendo mais aproximadamente 20 cestas básicas por mês e eu não compro nada, Deus fornece tudo. Então você veja, ele se colocou nas mãos de Deus para fazer um favor, né, uma beneficência no reino de Deus, e Deus coloca tudo na mão dele. Veja, a oração trabalha nisso, o clamor, o pedido trabalha nisso. Então, a oração, coloque ela, amado irmão, em primeiro lugar na sua vida, depois da palavra, claro, porque a gente lê a Bíblia praticamente todos os dias, a gente, como pastor, a gente lê, mas às vezes nós não oramos como deve ser orado, a objetividade da oração, o direcionamento da oração, ou seja, para que você está orando? Ou para que? Qual o objetivo da minha oração? Para que eu vou orar? Eu vou orar a meu favor? Eu vou pedir algo a Deus em favor de quem? Que mudança que eu quero que seja feita nessa oração? Então, é a oração, é o conversar com Deus que vai mudar a situação. Por quê? Nós temos palavra. O próprio Senhor Jesus, aqui na terra, ele disse que tudo quanto pedirmos, tudo quanto pedirmos a Deus, ao Pai, em seu nome, nos será concedido. Até coisas impossíveis, coisas que, como diz a palavra, Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Então, para Deus não há impossível. Então, a oração é primordial e vale dizer, pastor, que a oração é um privilégio da igreja. É um privilégio. Por que Satanás, o inimigo, ele combate tanto a oração? Ele traz, às vezes ele até zomba da oração, dizendo na mente da pessoa, você pediu tanto e nada foi feito. Você pediu e mesmo assim o mal aconteceu. Então o diabo ele quer provar lógico, da falsidade dele, na mentira dele, porque ele é o pai da mentira, que a oração não adianta. Então aí gera
a indisposição para orar. Tem pessoas que dizem, não vou orar não gosto de orar, eu sinto sono na hora da oração, me dá preguiça para orar. Você tem que entender, amado, que isso aí é combate, isso aí é opressão contra a oração. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, teve uma vez que o Senhor Jesus passou a noite em oração, a noite, né? Quem não conhece essa passagem, que ele chegou aos discípulos depois, andando sobre as águas. Mas por que ele andou sobre as águas? Porque ele passou uma noite de oração diante do Senhor. Então eu costumo dizer assim, quem ora, né, anda sobre as águas. As águas que significa povos e nações. Você não vai estar misturado com o mesmo problema que está afetando o mundo. Você vai estar acima, um andar acima, como diz a palavra, que nós estamos assentados com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Então nós vamos estar acima do mundo, né? Acima do que o inimigo está fazendo contra o mundo, né? Oprimindo as pessoas, gerando todo esse mal que ele gera aí entre as pessoas. O cristão que ora, que busca, que se consagra, ele vai estar acima do mundo, ele vai estar acima, andando sobre as águas. E vale dizer aqui também, amados, que é o céu. Olha só, preste atenção nisso. É o céu que abençoa a terra. Veja bem, né? A terra clama dia e noite ao céu. Veja bem, a terra clama dia e noite ao céu, para que o céu abençoe a terra. E temos recebido. Deus tem abençoado. Eu posso dizer aqui que a chuva não vem de baixo, né? A chuva vem do alto e rega a terra e a faz produzir para dar pão ao que come, né? Semente ao semeador e pão ao que come. Então tudo isso é fruto da oração. Os homens do passado oravam. Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, os profetas, né? Os reis, rei Davi, por exemplo, eles oravam, o salmista Davi, né? Inclusive da comunhão de Davi com Deus, surgiram aí o livro de Salmos. A grande maioria dos salmos foram escritos pelo rei Davi. Então isso é fruto do quê? De comunhão, da presença de Deus na vida do cristão. Então a oração é um privilégio do povo de Deus, dos filhos de Deus. Não que outras pessoas não possam, claro que pode. Jesus, ele disse, se você orar ao meu Pai em meu nome, você será ouvido. Então todos podem orar, mas a oração é um privilégio da igreja, meu querido. Você vai resolver situações na sua vida orando. Você vai resolver situações gravíssimas da sua vida orando. Lembro-me de um testemunho, né, que o doutor, o médico, chamou o pastor da igreja, para conversar com o pastor da igreja, que aquela pessoa, membro da igreja dele, já tinha falado com a família do membro, que ele não tinha mais solução, que era óbito certo para aquele paciente. Mas o pastor disse assim: doutor, antes nós vamos orar. E eu creio que nós vamos sair com o irmão daqui andando. Ele não vai morrer. O médico ficou meio atordoado, assim, estranho, até deu uma risadinha disfarçada, porque ele sabia que não tinha mais jeito. E, na verdade, não tinha para a medicina, né? O que aconteceu foi o seguinte: oraram, fizeram uma reunião ali no corredor e oraram, e final da história, em poucos dias, o irmão saiu andando do hospital. Então você veja que a oração resolve. Você não pode deixar o inimigo te oprimir na oração. Ore, rompa esse grilhão, quebra essa cadeia da sua vida e se prostre. Eu acho uma coisa muito maravilhosa, gostosa de se fazer, é quando você dobra os seus joelhos e se humilha diante de Deus, se lança na presença de Deus. Isso é gostoso, chega a ser confortante saber que você está ali naquele momento, nos braços de Deus,
passando a tua causa para Deus. Você está entregando a tua causa para Deus, como disse o apóstolo Pedro, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Por exemplo, ontem nós tivemos 2 cultos aqui no hotel em Curitiba, de manhã e à tarde. Então foram momentos grandiosos, mas vai ter o tempo de Deus. Teve irmãos ali que receberam a cura, o milagre, instantaneamente. Mas não é porque você não recebeu ali, que a pessoa não recebeu naquele momento exato, que Deus não vai fazer. Essa pessoa, ela vai permanecer na fé, né? E Deus, daqui uns dias, ou daqui até um mês ou mais, ela vai dizer, poxa, nós oramos no hotel. E olha, a bênção chegou depois de um mês. Então, o poder de Deus vai continuar trabalhando. Por isso que a Bíblia diz, a seu tempo, ao tempo de Deus, que pode ser imediato, né? Ou pode ser daqui uns dias, depois que você orar. Mas você não pode desistir do seu privilégio. É o privilégio que você tem para orar a Deus, para buscar a presença de Deus, para colocar, né, as tuas questões nas mãos de Deus. Ele mesmo pediu, Ele mesmo quer que você lance nas mãos dele. Não é vergonha você entregar o teu pecado para Deus, a tua transgressão, o teu erro. Às vezes nós cometemos erros em nossas vidas que nos envergonha. Como é que eu vou falar desse erro diante de Deus? Não, Deus quer, né? Porque houve uma indução maligna para aquilo acontecer. Houve um trabalho do inferno para aquilo acontecer. E Deus quer que você lance sobre ele. Ele mesmo pede isso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, não tenha vergonha, timidez de lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por quê? Porque o que cai nas mãos de Deus, o que é lançado sobre Deus, imediatamente é queimado, imediatamente é destruído. Então Deus quer fazer uma troca com você. Você lança o problema, ele queima o problema, e você fica livre. Ele te abençoa, ele te ajuda. Por quê? Porque ele é um pai, ele é amoroso, ele é grandioso. Ele não quer o mal do seu povo. Não é porque você pecou, eu pequei, eu deslizei na minha vida, que Deus vai me condenar, vai me lançar fora da presença dele. Não é assim. Deus ama, Deus é amor, ele quer ver você livre, ele quer ver você curado, sarado. Ah, se todos entendessem isso, se todos compreendessem o grande amor de Deus por nós. Paulo disse, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então veja que é do amor de Deus que você tem a vida e vida com abundância. Então não perca, não deixa Satanás proibir você de orar, impedir você de orar. Paulo disse também, irmãos, não murmureis. Deus não gosta de murmuração diante dele, no momento de oração. Não, Deus gosta de fidelidade, de declaração de fé, que você, ainda que pecador, ainda que no erro, né, você está se humilhando, você está confessando, pedindo perdão. Então, conte sempre com a fidelidade de Deus, o amor de Deus e o poder de Deus para solucionar. Nunca duvide de Deus na sua oração. Deus quer o teu bem, Deus quer a tua saúde, a tua provisão, a tua prosperidade, Deus quer tua família abençoada. Então, a oração, eu vou repetir aqui, é um privilégio seu, irmão, é um privilégio seu. Então, ore constantemente, ore de joelhos, sentado em pé, ore em voz alta, ore em voz baixa, ore até em pensamento, né? Se você está num lugar que você não pode, né, orar é um ambiente que você não pode erguer a sua voz ali, ore em pensamento. Deus conhece o mais profundo, Deus está no hoje, Deus está no amanhã, Deus está até no teu passado, Ele sabe todas as coisas. Então não perca o teu privilégio, não permita que o inimigo ou alguém impeça você de orar. Porque a oração é um privilégio da igreja, é uma conexão
com o céu. Vale dizer aqui também, pastor, que antigamente não era todos que podiam falar com Deus. Por quê? Havia um véu. Havia um véu, né, no santuário, no Santíssimo Lugar, que somente uma pessoa entrava lá, o sumo sacerdote, e ele não entrava a não ser com uma bacia de sangue do animal inocente. Então, ele podia entrar lá e se apresentar diante de Deus e ninguém mais. Mas agora não. O sangue de Jesus foi derramado, aquele véu foi rasgado, o céu está aberto para ouvir a oração de qualquer pessoa que clamar a Ele em nome de Jesus Cristo. Veja bem, então não perca esse privilégio seu, mas ore com fé, ore com humildade, ore acreditando, sabendo que Deus ele vai agir na sua vida. Então eu quero ler aqui, pastor, em Tiago, capítulo 5, né, no verso 16. Ele diz aqui, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. Aí você vai dizer, mas eu confessar o meu pecado para uma pessoa, falar da minha vida para uma pessoa, o que a Bíblia está dizendo aqui é você pedir ajuda de uma pessoa, me ajude a orar por isso, né? Aí você vai relatar o problema que você está enfrentando, a situação que você está enfrentando. Não é você contar o teu pecado, né? Aqui o pecado envolve sofrimento. O pecado está envolvendo, aquela situação aconteceu por quê? Por causa do pecado. O pecado é o diabo, né? Aquela situação não aconteceria se não houvesse a presença do pecado, do inimigo ali. Então, se aconteceu, você pode pedir ajuda. Você vai orar e você pode, vamos dizer assim, contar para uma pessoa, né, o que está acontecendo e pedir que ela te ajude em oração. Nós fazemos isso constantemente. Pastor, está acontecendo isso, me ajude a orar. Ou ore por mim. Você veja, ore. A oração está presente. E ela tem que estar presente na vida de todo cristão. Então veja, conte um para os outros seus problemas, suas lutas e orem, intercedam um pelos outros. Por quê? Seguindo o versículo aqui, olha, porque a oração, veja bem, a oração feita por um justo pode muito, pastor. Aleluia. Pode muito em seus efeitos. Amém. Então, jamais você vai orar com fé, é claro, né, com uma determinação, uma direção, com propósito, um objetivo, para você alcançar, jamais você vai ficar sem resposta. Veja, a oração feita por um justo, ou seja, por um filho de Deus, a oração feita por uma pessoa que crê, uma pessoa que recebeu Jesus Cristo. Olha o privilégio. Olha o privilégio, né, do povo de Deus. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então o que o apóstolo está dizendo aqui? A tua oração muda situações. Amém. A oração muda situações. Às vezes está acontecendo algo aí na tua família que está te causando dano, sofrimento. Meu irmão, muda essa situação com a oração. Seja o objetivo diante de Deus, né? Declare a tua fé diante de Deus, que você crê e mude aquela situação. Você pode mudar uma situação no teu bairro. Sim, uma geografia, né? Exatamente. Inclusive nessa área, eu lembro quando eu fui pastor no interior do Paraná, numa cidade, quando lá chegamos, a gente percebia que tudo em volta era um mato, parece que era um abandono total. Ainda eu pensei, Deus, onde o Senhor me enviou, né? Vem na cabeça essas coisas, né? Por que eu vim parar aqui? Aí eu comecei uma campanha de oração e pedindo para Deus, para a salvação das almas, das pessoas, mas também que Deus mudasse o território. Sabe o que aconteceu? Eu tinha uns terrenos baldio, que fala, e um mato muito grande, e alguns donos morando nos Estados Unidos e tal, e deixando lá, né? Começamos a orar, foi mudando, começaram a melhorar.
construções velhas foram demolidas, colocou nova. O bairro começou, não tinha asfalto ainda na rua, começamos a orar, só o asfalto, quando eu vim para cá, daí fizeram asfalto, né? Mas as outras coisas, mudou tudo no poder da oração, e eu não consultei ninguém, não falei com prefeitura, nem com dono nem sabia quem eram os donos ali em volta dos terrenos, né? Dos imóveis, né? Então, poder da oração, fruto disso. Poder da oração. Poder da oração. Né? Eu estava ouvindo esses dias uma missionária, né, contando o testemunho do ministério dela. Né? Uhum. Ela disse que ela foi numa tribo indígena no meio da Amazônia, né? E chegando lá com a palavra de Deus, ela começou a pregar e comia ali, se alimentava ali junto com os indígenas ali e tal. Passou uns dias, diz que o feiticeiro lá, né, eu esqueço o nome dele, o pajé. Eu acho que é o pajé, não sei, né? Veio assustado a falar com ela. Quem é esse seu Jesus? Ele disse. Eu quero conhecer esse seu Jesus. Olha só. Sabe? Aí ela falou assim, mas por que você quer conhecer esse? O que aconteceu? Falou, não, porque todos os dias, a partir do dia que você chegou aqui, nós envenenamos a tua comida. Olha só. Nós colocamos a erva mais venenosa na tua comida para te matar. Mas antes de você comer, você orava sobre a comida, em nome desse seu Jesus ali. Só que no último dia, ontem, né, nós aumentamos a dose. Nós queríamos te matar, mas o veneno não fez efeito nenhum em você. Então, nós queremos esse teu Jesus. Olha o poder da oração. Você anula a obra de Satanás. Até o poder do veneno é tirado. Amém. Lembra do apóstolo Paulo? Sim. Aquela víbora, né? Aquela cobra grudou na mão dele, mordeu e grudou. Ele colocou ela no fogo. Aqueles aldeões, né? Estavam esperando ele inchar e morrer. E não aconteceu nada. E eles acabaram também se convertendo a Cristo. Exato. Então, esse é o poder da oração, irmãos. É a conexão da terra com o céu e do céu com a terra. É a oração. Exatamente. Inclusive, você falou vários textos aqui. Eu vou ler aqui o que você leu primeiro, 1 João, capítulo 5. Só vou ler o que você já, na realidade, falou, né? Diz assim, e esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, veja bem, você já explicou, eu estou apenas dando as referências bíblicas aqui da eficácia da oração, que está aqui em 1 João 5,14. Inclusive, uma palavra que você ministrou no culto lá no hotel, e hoje o ouvinte está tendo essa oportunidade de ter esse ensinamento para entender que nós temos um poder gigantesco, mas nós temos que orar. Não só achar que tem poder, mas se eu não orar, eu só acredito no poder, mas eu tenho que orar. Exatamente. Né? Vamos dizer assim, é lançar mão do que você tem, do que Deus te deu. É um direito divino, é um direito concedido ao povo de Deus. Então, nós temos que usar a oração, pastor, para mudar situações. Inclusive, para reverter causas. Para reverter. Porque aqui, quando a gente fala assim, peça oração, nós vamos orar, que é aquela oração intercessória, quando você pega uma causa dos outros e pede a Deus em nome de Jesus em prol. Então a gente está sendo um intercessor, mas o ouvinte também tem que ter essa oração intercessória dele orar pelos outros, mas dele pedir para ele também, ele ter esse posicionamento e não só viver dos outros orando por ele, mas ele também tem que aprender. Exatamente. Vamos dizer assim, você tem que estar ligado na rede. Exato. E a energia vai passar por você. Agora, se a pessoa falar, não, ora aí, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não vai acontecer. Não vai. Tá? Então, se você crê em Deus, é necessário você estar ligado na rede de oração. Então, e a oração vai surtir efeito na sua vida. Por quê? Porque Jesus deixou para nós. Ele fez enquanto estava na terra. Mas quando ele voltou para o Pai, ele disse, agora vocês vão no meu nome. Eu vos dou poder, para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do diabo, todo o poder do inimigo, e nada vai causar danos a vocês. Então o cristão tem que ter consciência disso, amados.
Você tem que ter, você que é um cristão, você que crê no sangue de Cristo, na morte vicária, né, de Cristo Jesus, não perca esse direito, não perca. Você tem o direito de ir e de entrar na presença de Deus para solucionar. Deus precisa da oração da igreja na terra, então ore. Exatamente, você disse aí, Lucas capítulo 10, quando Jesus, além dos 12 que ele escolheu antes, no começo, depois ele escolheu mais 70, uma missão para os 70. Isso. E ele diz assim, olha, ele diz assim, e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Verso 9 diz, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Aí Lucas 10, o verso 17, me chama a atenção que diz assim, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, alegria. Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eu gosto desse texto porque voltar, deu resultado, funcionou. Demônio nos obedecer, demônio. Você sabe que é um demônio? Pois é. É um sujeito forte, é um espírito forte, é destruidor, ele mata, né? E não são pequenos. E Jesus falou, no meu nome eles vão ter que te obedecer. Então é um privilégio. Então é isso que Deus quer. E voltaram com os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aleluia. Aí, e disse-lhes, aí o que Jesus respondeu para ele? E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Aí é Jesus que está falando aqui, olha só. Exatamente. Eu via Satanás como raio cair do céu. Aí que ele disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Então veja, a igreja tem força contra o inferno e o inferno não tem força quando a igreja está ativa. Veja, eu via Satanás cair do céu. Então quando você vai, vamos dizer, entrar em prontidão de oração, o inimigo também vai. Ele vai tentar impedir. Ele vai lutar contra você. Não pensa, ele vai lutar. Né? Porque Jesus falou que esse mundo jaz no maligno, né, pastor? Então, ele vai tentar defender o território dele. Ele vai tentar defender a casa dele. Ele não vai querer sair de uma pessoa ou sair de uma casa, vamos dizer, assim, por sair. Nada, eu estou indo embora. Né? Fica aí, eu estou indo embora. Já me enchi com essa casa. Não, ele não vai sair, senão que você o mande. Senão que você o expulse de lá, senão que você ore, que você invoque o céu lá dentro da tua casa. Então, veja, é um privilégio. Tanto é que quando a Bíblia diz que quando alguém é liberto por Jesus, ela recebe a libertação e Jesus entra no coração daquela pessoa, ela tem a vida transformada, diz o seguinte, essa casa tem que se alimentar da palavra. Mas se ela ficar vazia, diz a Bíblia que o inimigo continua rondando. Se ele encontrar a brecha, ele quer voltar. Ele quer voltar. Ele quer voltar. Você vê, então ele se sente tão dono, tão proprietário da pessoa, que ele fica ali por vários dias rondando, ver se aquela pessoa vai permanecer em Cristo, se ela vai voltar para o culto, não é verdade? Se ela vai orar, se ela vai se santificar. Se ela abandonar a Jesus, a igreja, a obra, a Bíblia diz que ele vai voltar e trazer quantos? 7 vezes mais. Né? 7. A situação vai ficar pior do que antes. Então, veja. Então, meu amado e minha amada, você está recebendo um ensinamento aqui para fortalecer. Se você que está nos ouvindo conhece tudo isso, a pergunta é, você está pondo em prática a oração? Porque hoje tem muita galera que conhece tudo isso aqui melhor que nós. Exatamente. Mas não ora. Exatamente. Ele só conhece. Só tem teoria, conteúdo. Como se diz, eu já li a Bíblia várias vezes. Eu sei mais que eles. Exatamente. Tem esses meios que já encontrei pessoas assim. Já, né? Eu fui evangelizar e fui evangelizado. Não, e tem outros que às vezes estavam meio frustrados e assim, eu já fiz tudo que vocês fazem, eu já passei por essa fase. Dá a impressão que ele é outra coisa, né? Exatamente. A gente tem que rir às vezes, né? Mas, gente, a conversa tá boa, mas tem mais aí. Nós vamos orar, tá chegando nos minutos finais. Tem algo mais para dar uma acrescentada, pastor? Pra gente fechar aqui, pra gente terminar com oração. Lembrando, meus amados, você que está mandando, eu estou recebendo muitas mensagens agora, inclusive de pessoas que estão fazendo aniversário. Eu não vou poder ler o seu nome aqui no ao vivo, porque a gente está priorizando, chegou no momento da palavra, né? Mas depois, para quem mandou a mensagem para mim, eu vou mandar uma mensagem exclusiva para você, especial para você aí, agradecendo a sua participação. Pastor. Então, para você ter mais assim convicção, mais certeza, verifique dentro da Bíblia. Vamos dizer, todas as coisas foram solucionadas pela oração. Amém. O Mar Vermelho foi aberto porque Moisés orou.
né? Moisés clamou a Deus e aquele mar foi soprado por Deus e se abriu. Lembro-me muito bem aqui quando Josué chegou em Jericó e tinha aquela muralha, né, intransponível. Ele olhou e falou: meu Deus, como é que nós vamos derrubar isso, não é verdade? E ficaram ali alguns dias observando: é impossível, é impossível. E até que Josué se retirou do grupo e se prostrou diante de Deus e orou. Quando ele orou, Jesus esteve ali com ele, o príncipe do exército do Senhor, e ele disse: eu entreguei Jericó nas tuas mãos, né? Você vai fazer isso, isso e isso, e as muralhas vão cair. Ou seja, Josué orou, e aquilo que era intransponível, aquilo que era impossível de cair por terra, caiu por terra. E não foi usado nenhuma arma de guerra, né? Arma de fogo, algum canhão, alguma bomba. Não, eles deram um grito diante da muralha e a muralha caiu. Então isso é o quê? Oração. Oração com clamor, né? Oração às vezes, né, misturada com jejum, não é verdade? Né? Se torna mais poderosa ainda. Então, meu querido, se você está precisando de solução e você quer solução, ore, peça para alguém te ajudar, né? Faça tudo o que você tem que fazer dentro do princípio bíblico da oração, e eu tenho certeza, a tua vitória vai chegar. Amém. Para concluirmos aqui, João capítulo 14, o verso 13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, ou seja, no nome de Jesus, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, se você é novato na fé, aprenda. Você pede a Deus em nome de Jesus. Não é em nome do pastor, do João, da Maria, do Joaquim. Não. É de Jesus Cristo, é de Jesus, né? É de Jesus. Como disse lá Pedro, né? Quando ele entrou no templo lá, Atos capítulo 3, tinha ali um homem pedindo esmola há muito tempo, tal. Ele chega, o cara pede esmola, ele fala: olha, a gente não tem prata nem ouro, mas o que nós temos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então o homem é curado ali e entra para o templo feliz da vida, né? Quanto tempo ele ficou paralítico? Então, vivendo de migalhas. E agora ele prosperou espiritualmente e foi liberto. E é o que vai acontecer na tua vida. Só não desanime, não perca a fé. Se você está vendo que a situação está muito difícil para você, peça ajuda. Amém. Né? Conte para alguém, me ajuda a orar por isso. E é isso que nós temos feito e temos visto grandes resultados. Eu vou ler aqui um pequeno resumo aqui de tudo que foi falado e o pastor já entra na oração para o povo. Alguns benefícios da oração. Melhora de qualidade de vida. Poder da oração, ou benefícios dela, mudanças de vida. Deus muda situações, ambientes através da oração. Existe a conexão espiritual, existe a oração, o relacionamento com Deus, que permite a gente podemos falar com Deus qualquer horário, de dia, de manhã, de madrugada, qualquer horário, em qualquer lugar, você fala com Deus e vai ter provisão. E sabia que a oração também ajuda a saúde mental e também emocional. Traz sabedoria, entendimento. Não tem coisa melhor que uma mente sábia. Ela é uma mente descansada, porque ela tem sabedoria. Amados, que Deus te abençoe. E agora então vamos encerrar a programação de hoje com a oração da fé. O pastor Antônio Naine vai começar e eu encerro. Que Deus abençoe e que você tenha uma vida de oração. Amém. Então você que vai receber essa oração agora, se concentra aí, né? Pensa em Deus firmemente, abra bem teu coração, porque para Deus nada é impossível. Seja o que for, Deus vai pôr a mão a partir de agora e você começa a receber. Fica firme e confessando a tua vitória até o anjo do Senhor vir e fazer a obra, ou o Espírito Santo de Deus executar essa obra na tua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos, ó Deus, em oração, em intercessão agora, ó Pai, todos os ouvintes, ó Pai, que estão nesse momento conectados e aqueles que pediram oração e não podem estar ouvindo nesse momento, nós colocamos agora diante da Tua presença. Pai, nós temos ordem bíblica, Pai. Nós temos determinação dos céus para nós orarmos, para nós clamarmos, ó Deus, aqui da terra, que o céu vai responder, ó Pai. Então nós clamamos agora, Pai, por todas essas pessoas, ó Deus, que estão
nos ouvindo agora e que estão, Senhor, ligadas, ó Pai, ligadas, conectadas com o Espírito Santo de Deus, conectadas com essa palavra, pessoas, ó Pai, que estão, Senhor, nesse momento em aflição, em desespero, doente, enfermo, quem sabe na UTI de um hospital, ó Pai, quem sabe, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos agora por essas pessoas, ó Pai, que elas sejam livres agora, Pai, que elas sejam livres desse mal, livres dessa confusão, livres desse problema, que haja um destravamento na vida dela, Pai, nos negócios dela, Senhor, na família dela, que haja uma solução, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós clamamos, ó Pai, envia teu poder, envia tua unção, Senhor, meu Deus, aonde estiver uma pessoa agora dobrada, curvada, orando conosco agora, Senhor, que o teu poder caia sobre ela e aquela obra do diabo, essa obra do inimigo, Senhor, seja desfeita agora, seja queimada, seja destruída, seja arrancada, retirada da vida dela agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo a você, inimigo, diabo, sai da vida desta pessoa, saia da frente dela, saia do lar dela, saia do casamento dela, saia das finanças, saia da saúde dessa pessoa agora, esse tumor, esse câncer, desapareça do corpo dela agora, essa infecção, essa inflamação, essa doença no geral, eu repreendo ela agora e ordeno caia por terra, tudo que for obra do maligno, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, põe as tuas mãos, ó Deus, para que aquela aposentadoria seja destravada e venha, Pai, seja concordada, seja assinada e essa pessoa passe a receber a sua aposentadoria. Meu Deus, em nome de Jesus, oramos, ó Pai, por aquelas pessoas que estão no exterior, meu Pai, que elas sejam de igual modo abençoadas por Ti, abençoadas agora por essa oração. Senhor, a Bíblia nos diz que é o Teu querer, é o Teu amor, ó Deus, que deseja que todos sejam abençoados. Então, Senhor, nós profetizamos e determinamos a bênção agora sobre todos os ouvintes. Receba a tua cura, receba o teu milagre, levanta e anda, veja, fala, ouça agora, esse coração doente sare agora, esse pulmão doente sare agora, esse baço, esse fígado, esse pâncreas, sare agora, essa coluna, sare agora, esse quadril, sare agora, esses ossos, esses nervos, sarem agora, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, aleluia. Glórias a Ti, ó Pai, vai operando, Senhor, vai manifestando sua glória, sua graça, vai tocando, oh, xeremei calabassuri micomanai, eu vejo, Senhor, a Tua glória descendo, o Teu poder descendo, a Tua unção tocando os ouvintes, ó Pai, e creio, Senhor, que o Teu nome já é glorificado, Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo e está confirmado para a glória de Deus. Amém. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração, pedimos a virtude e a unção sobre a água que o ouvinte separou. Sim, e ó Deus, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Abençoa sim, também ó aqueles Pai, que semeiam financeiramente no Agindo Deus. Concordamos, que a bênção da abundância e da prosperidade alcance a área da economia e das finanças de cada um deles, sim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.